Boa noite, pessoal. Família, que alegria a gente poder estar reunido. Eu sempre digo isso, né? E é verdadeiramente uma alegria poder estar aqui junto com você, poder compartilhar da palavra de Deus com você. Que todos possam ser abençoados pelo Senhor, que Deus possa falar ao teu coração. Está sentindo falta de alguém aqui hoje? Quem é? Pastor Marcos, né? Ivone, a família dele. Hoje ele está lá em Itaipuaçu, na Igreja Nova Vida, lá de Itaipuaçu, a família da fé, está levando lá o projeto da Nova Vida, não é? Mostrando a visão da Igreja de Nova Vida. O nosso bispo ele tem um desejo, tem um interesse de que todos possam andar em unidade. Para que a gente ande em unidade, a gente precisa saber que caminho a gente está seguindo, né? Então, alguns pastores, né, já estão andando nas igrejas, vão até as igrejas uma vez por mês e vão lá abençoar o povo, vão mostrar para eles o que Deus tem colocado no coração do nosso bispo, a fim de que a gente possa continuar caminhando, vivendo e vendo que Deus tem coisas grandes e tremendas para fazer na nossa vida. Amém? Vamos orar, queridos? Vamos falar com Deus antes da gente ouvir a palavra? Pai querido e amado, que estou, Senhor, diante da Tua presença junto com o Teu povo, Pai. Sabemos que és Deus misericordioso, sabemos que Tu és um Deus bom e queremos, Senhor, ouvir a Tua voz, somente a Tua voz, Pai. Fala conosco nessa noite, dá-nos, ó Deus, entendimento, abre os nossos olhos e que o nosso coração, Senhor, já esteja aberto para receber de Ti, Senhor, a instrução, para receber de Ti, Senhor, o cuidado, para receber de Ti, Senhor, aquilo que nós devemos fazer, ó Deus, e que assim os Teus propósitos sejam despertados na nossa vida. Nós Te louvamos assim e Te agradecemos em nome de Jesus. Bom, meus queridos, eu queria fazer uma pergunta, não é? E geralmente eu começo uma mensagem procurando, não é, fazer uma pergunta. E eu perguntaria a todos, inclusive você que está pela internet, esqueci de te dar boa noite, né? Boa noite para você também. Qual é o maior propósito das nossas vidas? Qual é o maior propósito da igreja? Vamos colocar assim, a igreja, ela tem um propósito. Só que se a gente não sabe qual é o propósito, e propósito fala de agirmos, né, de estarmos caminhando, de estarmos fazendo algo, se a gente não souber qual é o nosso propósito, a gente não vai conseguir atingir um resultado, não vai conseguir chegar ao final da caminhada, ou pelo menos não vai conseguir fazer bem aquilo que Deus chamou a gente para poder fazer. Então você acha que, por exemplo, o propósito da igreja é louvar a Deus? Sim ou não? Sim? O propósito da igreja é louvar a Deus. O propósito da igreja é pregar o Evangelho? Sim. O propósito da igreja é fazer caridade? Sim. Você acha que o propósito da igreja é mostrar o reino de Deus? Sim. João capítulo 17, versículo 14, Jesus ele faz uma oração, e a oração, claro, é muito maior do que isso. Ele deu instrução aos seus discípulos em alguns versículos anteriores, dizendo para eles que ele havia de ser crucificado e que ele morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. E que quando ele fosse, viria o Consolador, o advogado, aquele que estaria ao nosso lado, o Paracletos, aquele que estaria ao lado de cada um de nós. E os discípulos eles ficaram tristes diante dessa situação, ficaram cabisbaixos diante disso, e Jesus disse, olha rapaz, não se entristeçam, porque eu tenho algo maior para vocês. E começou a orar. Começou a falar com Deus. Você imagina só, né? Alguém está conversando com você e de repente começa a orar, começa a falar com Deus. Foi o que Jesus fez. João capítulo 17, versículo 14, o pessoal vai projetar para a gente. Dessa vez a gente vai ver a versão revista atualizada, tá bom? E diz assim, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Versículo 20, não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Você pode dizer glória a Deus? Somos nós, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade,
para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. Essa é essa oração sacerdotal de Jesus. Você sabe que Jesus, ele é sacerdote, e parece que nesse momento eu sou tocado, e você é tocado a uma coisa que às vezes a gente esquece. Nós também somos sacerdotes. A palavra de Deus vai dizer lá em Pedro, de que nós somos sacerdócio real. Deus nos constituiu sacerdotes. Então, eu começo a entender que no momento em que Jesus faz uma oração ao meu favor, como ele diz aqui, ao teu favor também, não é? Como ele diz aqui, eu peço por aqueles que ainda virão a crer em mim. Jesus já estava orando por mim e por você. Eu também, como sacerdote, devo orar pelas pessoas que estão próximas a mim. Eu devo ser uma pessoa de oração, mas não aquela oração simples, né? Senhor, abençoa todas as coisas, eu te peço em nome de Jesus, amém. Deita para o lado e dorme, né? Às vezes a gente está cansado e a gente faz realmente essa oração. Mas existe algo a mais que Deus quer de nós. Existe um mistério, existe algo tremendo que Deus colocou e que quando a gente consegue entender, muda toda a nossa concepção de evangelho, de igreja. Se perguntarmos a qualquer cristão, você ora? Qual será a pergunta, qual será a resposta desse cristão? O que você acha? Não, pastor, não oro não. Olha, faz muito tempo que eu não oro. Acho que eu orei o dia que eu aceitei Jesus. Depois de lá para cá, não fiz mais nenhuma oração. Você acha que alguém vai responder dessa maneira? Se nós perguntarmos a qualquer cristão, você ora? Imediatamente a resposta dele vai ser, sim, claro que eu oro. E se você também me daria essa resposta, se eu perguntasse para você, você ora? Eu iria te fazer um desafio. Mas não um desafio para te perturbar, mas te fazer pensar. Imagine que a sua oração é uma pizza. Pronto, lá vem a heresia, meu Pai eterno, misericórdia. Imagina que a tua oração é uma pizza. Eu ia perguntar aqui se todo mundo fatia pizza. Eu pensei assim, se alguém não fatia, deve pegar aquela pizza, comer até o final, né? Depois fica com dor de barriga. Você fatia uma pizza, ela tem várias fatias. Se a sua oração fosse uma pizza, você fatiaria. E eu pergunto para você, quantas fatias você ficaria para você, você comeria, e quantas você ia oferecer ao teu próximo? É importante que a gente entenda de que a nossa oração, é claro que a gente pede coisas a Deus, Jesus nos incita a fazer isso, né? Pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Porque todo que pede, recebe, todo que busca, acha, e todo aquele que bate, a porta lhe abre. Então Jesus deixou claro que a gente tem que pedir por nós também, mas será que eu estou em primeiro lugar? Será que é mais importante eu, quando falar com Deus, simplesmente pedir coisas para mim, para o meu interior, para as coisas que eu necessito? Ou será que nós, como cristãos, também não precisamos olhar para o próximo, olhar para o outro, olhar para as pessoas que talvez nós nem conheçamos, e a gente fica às vezes, não é, vivendo um evangelho tão cheio de coisas, tão cheio como é que eu posso dizer para você, tão cheio, o mundo que a gente vive hoje, eu sempre digo isso, né, nós somos agitados por natureza, nós temos uma natureza agitada, o mundo hoje nos compele a andar dessa maneira, mesmo que a gente queira, não, eu vou andar mais devagar, enquanto a gente estiver nesse mundo, o mundo está nos acelerando, e às vezes a gente esquece o propósito principal de uma oração. Desde crianças, nós somos tendenciosos a pensar primeiro em nós. Isso é natural. Não fique preocupado com isso, eu não estou te julgando, jamais. Mas essa é uma realidade. Essa semana eu estava dando uma olhadinha no Instagram e vi lá a foto do meu neto, né? Para quem não sabe, eu já sou vovô, gente. Já vai fazer 2 anos. Parece que foi ontem, né? E eu vi a foto do meu neto e mandei para minha nora, né? Printei a tela, cortei, mandei para ela. Aí ela pegou e mandou a foto dele. E ele já estava com o uniformezinho da escola e estava tomando um suco, junto com um primo dele. E eu perguntei, está tudo bem aí? Daqui a pouco ele está na escola e tal, legal. Ah, está aqui na briga do suco. Então significa que, na hora que ele está com aquela chuquinha, não sei como é que é o nome daquilo. Como é que é o nome daquilo, Rani? Aquele negócio que tem um canudinho que o Anthony bebe. Bebedouro, garrafinha. Ah, copinho. É, uma garrafinha que tem um canudinho esqueci o nome daquele negócio, beleza, copinho, vamos botar copinho, e ele estava lá bebendo aquilo, e o primo quer beber também, e os dois ficam brigando,
Se ele tem um carrinho, se ele tem um brinquedo, ele quer ficar com aquele brinquedo. Se alguém pegar, o que ele faz? Quer tomar para si de volta. Isso parece que já nasce em nós. Nós não nascemos, queridos, com o desejo de abençoar outra pessoa. Essa é a verdade. Nós não nascemos com o instinto de querer abençoar outra pessoa. Não, isso é algo que a gente desenvolve quando nós conhecemos a Cristo. Porque nós chegamos à conclusão de que o que Cristo fez por nós é muito maior, é soberanamente maior do que aquilo que eu posso fazer pelo meu próximo. Então, quando a gente começa a amadurecer, como a gente começa a crescer, a gente entende que nós precisamos fazer algo pelo nosso próximo. Nós não somos o fim do cristianismo, nós não somos o resultado do cristianismo. Nós fazemos parte de algo que Deus colocou para nós que é muito maior do que nós. Você sabe por que numa ocasião de pânico, as pessoas elas são pisoteadas? Você já parou para pensar nisso? Outro dia eu estava vendo, abri um supermercado e colocaram lá o preço de 5 quilos de arroz, se eu não me engano, estava R$10. Você viu essa notícia? Estava lá R$10. E aí abriram a porta da loja. Quando abriram a porta da loja, gente, os funcionários fazendo aquela corrente, não adiantou nada aquela corrente, o público empurrou, o público chutou eles e tal. E eu falei, meu Deus, se cair alguém ali naquele lugar, já era, vai ser pisoteado. Sabe por quê, queridos? Em nós existe uma coisa chamada instinto de sobrevivência. Nós estamos sempre preocupados em como nós vamos sobreviver. Já era para a gente ter deixado esse tipo de pensamento para trás, porque Jesus ele diz o seguinte: se o vosso pai alimenta esses pardais, que valem tão pouquinho, talvez 2 centavos, 5 centavos, vamos botar 10 centavos, pronto, 10 centavos, se Deus ele está pronto a alimentar esses pardais, será que eles não alimentariam vocês? Se os lírios do campo são tão lindos e nem Salomão em toda a sua riqueza, em toda a sua sabedoria, em todo o seu esplendor, conseguiu se vestir melhor do que um lírio do campo, você acha que Deus não vai vestir você? Então a gente precisa começar, queridos, e eu quero te convidar a fazer esse exercício. As coisas não mudam do dia para a noite, assim como um carro não freia quando a gente pisa no freio, ele começa a frear, ele não freia imediatamente, pisou, o carro travou, não pode. Assim também são as mudanças na nossa vida, elas são paulatinas, elas são contínuas. De dia após dia nós vamos estar sendo confrontados. A palavra, ela nos confronta. Se a palavra não confronta alguém, essa pessoa não tem ainda o conhecimento, ela não está com o seu coração aberto para entender, para compreender o que Deus quer falar com ela. E nessa noite eu sei, você está de coração aberto. Ninguém vem à igreja com o coração fechado. Ninguém vem à igreja dizendo assim, não, eu vou para a igreja, mas não sei se é o pastor Marcos que vai pregar, tomara que seja, mas se for o pastor, não quero, eu estou com o coração fechado, não quero ouvir uma palavra, não. Você quando sai de casa, você quer ouvir uma palavra que pode transformar a sua vida, uma palavra que pode te abençoar, e é exatamente isso que nós estamos fazendo nessa noite. Você está ouvindo uma palavra que está te confrontando, mas deixa eu explicar uma coisa para você, esse confronto não é um confronto de briga, não é um confronto para nos humilhar, não é um confronto para que a gente possa pensar assim, como eu estou errado e agora, não. Esse confronto que a palavra faz na nossa vida é para quê? Para que a gente possa despertar para algo novo que Deus quer fazer. Quando nós somos confrontados pela palavra, Deus está nos preparando para algo maior. Ele quer fazer com que a gente mude de pensamento. Ele quer fazer com que a nossa mente seja transformada, porque se a nossa mente for transformada, as nossas atitudes serão transformadas. E quando nós entendermos que a igreja está nesse mundo por causa do outro, por causa do próximo, nós vamos dar um salto assim gigantesco. Quando nós deixarmos de pedir a Deus apenas para nós e começarmos a interceder pelo próximo, quando nós começarmos, olha queridos, é claro que a gente precisa muito mais de ação do que oração às vezes, mas meus queridos, comece com a oração. Se você não tem esse costume, não é, de olhar para o teu próximo, de se compadecer do seu próximo, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, comece hoje, comece orando a Deus, Senhor, abre os meus olhos, meu coração está aberto, eu quero ouvir de Ti, eu quero servir o meu próximo. E eu já expliquei para vocês que servir não parece ser uma condição honrosa na nossa sociedade, na nossa concepção, mas no reino de Deus, servir é promoção. No reino de Deus, servir
vamos dizer assim, algo máximo, algo que é necessário. Porque Jesus diz: aquele que quer ser o maior entre vós, seja este o que vos sirva. E a gente tem que servir ao nosso irmão, a gente precisa servir ao nosso próximo, a gente precisa ajudar. Nós não podemos nos habituar com os princípios do mundo em que vivemos. O mundo em que vivemos é individualismo, é egocentrismo. Isso não pode fazer parte da vida de um cristão, se almejamos ser semelhante a Jesus. Eu queria que, com sinceridade, eu não quero aqui julgar você, eu não quero aqui ver quantas pessoas, mas eu vou fazer uma pergunta e peço que você levante a sua mão. Quem aqui deseja ser semelhante a Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Eu estou tão longe disso, mas como eu quero ser igual a Jesus. Como eu quero olhar para Jesus e ser Jesus na vida do meu irmão, ser Jesus na vida do meu próximo, ser Jesus para aquelas pessoas que hoje estão cegas, ser Jesus para aqueles que hoje estão mancos, ser Jesus para aqueles que hoje talvez estejam cheios de lepra. Você sabe que lepra era uma simbologia do pecado. Você sabe que o manco é aquele que não consegue andar direito, ora está na igreja, ora não está. Você sabe que aquela pessoa que tem a mão mirrada é aquele que não consegue servir, ora serve, ora não serve, ora está envolvido com alguma coisa, ora está fora. Jesus quer curar a todas as pessoas e Ele quer usar você. Eu quero ser usado por Deus e eu quero que Deus use você também. O reino de Deus está te chamando, o reino de Deus está conclamando: sirva a Deus servindo ao teu próximo. Ajude quando puder, e se não puder, tente fazer o melhor por aquela pessoa. Por isso que eu disse, comece orando. A compaixão precisa andar conosco. A empatia é muito legal, ela nos aproxima da pessoa. Mas entenda uma coisa, mesmo sendo empático, eu nunca posso experimentar a dor que aquela pessoa está sentindo. Talvez eu vá confrontar você agora mais uma vez, eu não quero de maneira nenhuma trazer tristeza para você. Mas você já perdeu pai? Quem já perdeu pai? Quem já foi? O pai já está lá no céu. E a mãe? Pois é. Quando você vai a um sepultamento de um filho que perdeu um pai, que perdeu uma mãe, você sabe exatamente a dor que aquela pessoa está sentindo, porque você também já sentiu. Jesus, Ele faz exatamente a mesma coisa. Quando Ele chega próximo a alguém que está doente, a alguém que está leproso, diz a palavra, compadeceu-se Jesus daquela pessoa. Compaixão é muito maior do que empatia. Empatia não é apenas se colocar no lugar do outro. Quando eu falo de compaixão, eu estou falando de entrega, eu estou falando de misericórdia, eu estou falando de realmente se importar com aquela pessoa. Não porque eu quero estar no lugar dela, eu quero sentir o que ela está sentindo, mas porque quando eu olho para ela, eu quero ver ela diferente. Isso é cristianismo, queridos. Jesus olhava para aquelas pessoas, e quantas vezes você já viu na Bíblia Sagrada, compadecendo-se Jesus, lhe curou as feridas. Compadecendo-se Jesus, fez lama com os seus dedos e passou nos olhos do cego e falou: vai lavar-te na fonte de Siloé. Compaixão vai muito além da empatia. É um sentimento piedoso com a tragédia do outro, o que suscita em nós o desejo de ajudar com ternura. Ajudar com ternura é aquela ajuda onde você ouve, é aquela ajuda onde você realmente se coloca à disposição. Jesus intercedeu por seus apóstolos, pelos discípulos, Ele intercedeu até mesmo por nós. E veja que Ele subiu aos céus, está assentado à direita do Pai, como diz a palavra, e ao mesmo tempo Ele habita no nosso coração através do Espírito Santo e continua ajudando a sua igreja. Se nós estamos aqui hoje, queridos, assentados nessas poltronas, é porque Deus nos deu condição de estarmos aqui. Ele continua agindo em teu favor. Outro dia desse eu falei, preguei sobre o favor de Deus, de que Deus é a nosso favor. Queridos, não esqueça disso. O que nós fazemos nessa vida é tão somente pela misericórdia de Deus, pelo cuidado de Deus, pelo amor que Deus tem por mim e por você. Quanto maior a maturidade espiritual,
mais importância terá o próximo para nós. Eu tenho aprendido isso, que quanto mais a gente cresce espiritualmente, quanto mais nós nos alimentamos da palavra, quanto mais nós abrimos o nosso coração ao Espírito Santo, quanto mais nós deixamos de apenas participar da igreja, passamos a ser igreja na vida de alguém, quanto mais nós vamos conhecendo Jesus, a maneira como Ele age, a maneira como Ele faz, mais nós vamos nos tornando pessoas voltadas para o outro. Eu conheço pessoas aqui nessa igreja, que você talvez nem saiba, mas colocam-se à disposição do reino de Deus para ajudar o próximo, sem nenhum tipo de reconhecimento, sem nenhum aplauso, sem nenhum beijinho, sem nenhum tapinha nas costas. Isso aí, hein? Pô, tá arrebentando. Não! Você quer ver um exemplo? Tem uma irmã aqui nossa, que ela acompanha uma outra irmã. Essa irmã tá dodói, e ela precisa de companhia. Essa irmã, ela acompanha se tiver que ir de ônibus, ela acompanha se tiver que ir de trem, ela acompanha se de repente dá para ir de Uber. E aí você fala, não, ela mora do lado da irmã, então para ela é muito fácil. Não é não. Uma mora aqui e outra mora lá. Ela sai da casa dela, ela vai até a casa da irmã, encontra com ela, vai com ela até o hospital, vai com ela até a consulta. Gente, a gente nem sabe disso. Tem pessoas aqui que fazem lá uma quentinha, fazem de repente um almoço, leva de noite, independente do ministério de evangelismo, leva à noite comida para as pessoas de rua, para as pessoas em situação de rua. Esse é o reino de Deus, queridos. Não esperar acontecer, mas fazer acontecer. Se Deus libera isso no seu coração, se Deus te dá essa vontade, desde que isso não confronte a tua fé, desde que isso não confronte a tua liderança, faça. Porque o outro está lá fora clamando, o outro está lá fora pedindo, o outro está lá fora esperando, o outro está lá fora aguardando de que alguém vá lá falar do amor de Deus para ele. E tu acha, quem é que vai falar do amor de Deus para ele? A torcida do Flamengo. Pastor, vai não. Ah, pastor, quem vai falar para eles é o governo. O governo tem essa função de... Não. Quem é que vai falar para eles do amor de Deus? Só aquele que conhece o amor de Deus. Quem é que conhece o amor de Deus? Levanta a mão. Todo cristão conhece o amor de Deus. Você sabe o quanto Ele te ama. Você sabe o quanto Ele foi capaz e até onde Jesus foi. A Bíblia diz que Ele foi até a morte, morte de cruz. Quando a gente viu, aquela época que saiu aquele filme, A Paixão de Cristo, gente chorava no cinema, gente ficava, tentava ver em casa, de repente tentava lá um piratinha lá, tentava ver em casa, e as pessoas choravam, as pessoas se emocionavam, e todos dizem, segundo os teólogos, o sofrimento ainda foi maior do que aquele que a gente assistiu. Essas pessoas estão lá fora. Essas pessoas que estão sofrendo chibatadas, que estão se cuspindo na cara deles, essas que estão sendo colocadas coroas de espinhos, esse Jesus está lá fora, está na forma do nosso próximo, daquele que precisa de nós. Jesus diz o seguinte, Mateus 5,43, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Jesus dizia, e Ele disse isso em várias ocasiões, ouvistes o que foi dito, isso aqui Ele está falando de um costume. Então hoje, muitas vezes nós dizemos assim, não, fez comigo, eu vou fazer com ele também. Peraí, se alguém me prejudicou, em nome de Jesus, Deus vai fazer justiça. Você sabe que esse Deus vai fazer justiça? Entendeu? E Jesus continua falando ainda, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Não, palavra difícil. Como é que eu vou orar? Como é que eu vou crer? Como é que eu vou entender um evangelho desse, onde eu preciso orar, acreditar, amar o meu inimigo? Como isso? Aprendendo com Jesus, pedindo ao Espírito Santo todo dia, Senhor, isso parece impossível, mas se Jesus fez, eu posso fazer. Ele disse, olha, vocês farão obras ainda maiores do que as minhas. Imagine, Jesus disse, Pai, não lhes impute esse pecado, não coloque esse pecado sobre eles, porque eles não sabem o que fazem. Quem eram esses? O pessoal que trazia o lanche para Jesus, trazia suquinho gelado,
trazia lá aquele pudim de leite, aleluia, vou falar em língua já já, trazia aquele pudim de leite, gostoso, com aquela calda maravilhosa. Eram esses que Jesus disse, não lhes imputes porque eles não sabem o que fazem. Não, eram com os homens que estavam chicoteando, eram com aqueles que estavam batendo em Jesus, dizendo, se você é Deus, então por que você não desce dessa cruz? Se você é Deus, por que você então não livra? Mas o propósito era maior, era eu e você, era o outro, era o próximo. Jesus sempre viveu para o outro. Você não vê em momento nenhum Jesus orando, dizendo, Pai, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Senhor, amanhã eu sei que eu vou ter que atravessar o mar da Galileia, dá-me um barco, Deus, para que eu possa atravessar. Não! Jesus sabia que Deus iria prover tudo aquilo que era necessário para que ele cumprisse o seu ministério, para que ele cumprisse o propósito que ele veio a essa terra para cumprir. Por que nós fazemos diferente? Pastor, não estou gostando dessa palavra não, eu queria aquela palavra da bênção. Pois é, mas a Bíblia confronta, a palavra confronta. E como eu digo para você, já disse e vou dizer de novo, não confronta para a gente ficar envergonhado, não confronta para a gente ficar, meu Deus do céu, e agora, como é que vai ser? Eu não tenho vivido para o outro, eu só vivo para mim, na minha oração é eu. Não, a palavra nos confronta para que a gente tenha a oportunidade de ser transformado à imagem de Jesus Cristo, transformado àquele que é misericordioso. O âmago, o sabor, o cerne, o coração da vida cristã é o outro. Eu não posso pensar em mim, em primeiro lugar eu preciso pensar no outro. Veja que Jesus diz aquela frase maravilhosa. Alguém chega para ele e fala assim, Senhor, qual é o resumo da lei? E Jesus muito claramente diz, amai a Deus acima de todas as coisas, e amai ao teu próximo, ame a ti mesmo assim como você ama o teu próximo. Foi isso que Jesus falou. Calma, não precisa tacar pedra, é brincadeira. Jesus disse, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Deus, próximo, eu. Entenderam? Está claro isso para vocês? O Espírito Santo está falando ao teu coração. Não, pastor Renato está sendo só instrumento, é só uma palavra que está saindo dos meus lábios, mas é o Espírito que te convence. Você está entendendo isso? Eu preciso viver para o outro, eu preciso viver para o próximo, eu não posso me fechar em mim mesmo. Tiago capítulo 5, versículo 16, diz o seguinte, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. E essa frase precisa de uma pregação para poder explicar ela, né? Não é que você vai chegar do lado do seu irmão, da sua irmã, do seu chegado, e vai chegar para ele, rapaz, você não sabe, eu chutei o cachorro essa semana, rapaz, poxa, rapaz, essa semana não é brincadeira não, recebi lá de presente, né, presente, né, cara, final de ano, recebi lá uma garrafa de champanhe, meu irmão, entornei tudo na mesma noite. Olha só, essa semana, rapaz, passou uma menina lá na rua, rapaz, foi impossível não olhar. Não é esse tipo de pecado que Deus está dizendo para você repartir com o seu irmão, não. E depois a gente vai te explicar isso. E a frase continua, o versículo continua, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Suplique, fale com Deus sobre o teu próximo. Fale com o Senhor sobre aquela pessoa que está doente, aquele que está sofrendo, aquele que de repente agora está sozinho numa cama de hospital porque não pode receber visitas. Nós temos membros aqui na igreja que estão nessa situação. A gente não pode entrar porque é uma ala separada. A igreja local é uma comunidade voltada para o outro. Se a igreja local for voltada só para ela, se for só intra, está longe da gente fazer a obra de Deus. Nós temos aqui um projeto social. Talvez poucas pessoas saibam disso. A ideia do projeto não é simplesmente dar o peixe. Você já conhece essa história. É dar a vara para que a pessoa possa estar pescando. Gente, tem curso de eletricista. Cara, tu faz um curso de eletricista, você sabe quanto que é o serviço de um eletricista? Que os eletricistas me perdoem, mas não é barato. Entendeu? E é justo, porque eles estudaram para isso. Ok? A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu sustento, digno do seu salário. Gente, o curso aqui é baratinho. Você não vai encontrar em outro lugar, porque a gente precisa pagar luz, a gente precisa pagar despesa, tem água,
Você vai lá, o negócio está bem montadinho, está bem direitinho. Isso é social. Isso é a igreja olhando para fora. Não é restrito, não. Só, cadê a carteirinha de membro? Cadê? Não é membro da Nova Vida, não. Infelizmente não pode. Não, é para qualquer pessoa que chegar ali. A gente está lá abençoando. Tem aula preparatória. O pessoal vai fazer Enem. Quem se preparou pode ter certeza, vai tirar uma nota muito melhor do que aqueles que não se prepararam. E o valor baixinho. Quando eu digo que o valor é baixinho mesmo. Tem aula de balé. Tem o jiu-jitsu. De repente está lá, né, um moleque de bobeira de noite. E aí, qual foi, irmão? Beleza? Tranquilo? Tamo junto e tal. Vai pro jiu-jitsu, cara. Vai gastar energia. Tem coisa boa. O sensei é bonzinho. Não, mas ele é legal, é gente boa. Tem tanta coisa acontecendo, gente. Aula de artesanato. Ai, pastor, artesanato é para velho. Não é não. Artesanato é um negócio legal. Tem criança fazendo artesanato, para você ter uma ideia. Eu tive lá essa semana. Pastor Marcos tem investido. Para quê? Para que pessoas estejam sendo abençoadas. Para que vidas possam estar sendo transformadas. Se não no coração com a riqueza do Evangelho, pelo menos na sua vida. Porque a igreja, ela é um ponto de luz para as pessoas que estão em volta. Nós somos sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Ou seja, Jesus a todo momento está apontando para o outro. O sal da terra, ou seja, nós estamos dando gosto a esse mundo. A luz do mundo, ou seja, nós estamos iluminando esse mundo. Se a gente não iluminar, queridos, o que a gente está fazendo sobre essa terra? O maior exemplo de renúncia veio da própria vontade de Jesus. Veja bem, eu não quero aqui agora ficar exaltando, não é? E longe de mim admirar tal pessoa, mas eu preciso reconhecer algo. Quem é que sabe que o Silvio Santos faleceu ontem? Brasil inteiro, né? Pois é, eu senti a perda dele. E certa vez lá em casa, assistindo o programa dele, eu disse para Arlene o seguinte, falei, Arlene, o dia que o Silvio Santos morrer, vai ser uma comoção nacional. E apesar de não ter havido, não é, o velório, não ter havido lá, o Brasil perdeu alguém que era uma pessoa que procurava dividir aquilo que ele tinha. Você já viu algum programa do Silvio Santos onde ele não dá nada para alguma pessoa? Já reparou isso? Não é porque o Silvio Santos era judeu, eu acho que ele nem ligava para isso. Não é porque o Silvio Santos era um escolhido de Deus, mas é porque ele cumpria um dos princípios de Deus. Ele dava. Baú da felicidade, eu lembro. Tu pagava o carnê, acabou de pagar o carnê, não foi sorteado? Vai lá na loja e tira um bem. A pessoa sempre ganhava alguma coisa. A não ser a Telecena, né? A Telecena a pessoa comprava, alguns eram sorteados, outros não eram, mas aqueles que foram ajudados. Ele chegou a andar no meio do auditório. Quem quer dinheiro? E jogava dinheiro para as pessoas. É um cara que repartia aquilo que ele tinha. Ele também pensava no outro. A ACD estava fazendo uma homenagem linda para ele. Para que você tenha uma ideia, 22 anos a ACD fazendo programa na televisão. E tudo aquilo que era arrecadado através de donativos, eles construíram 18 centros para cuidar das pessoas com necessidades especiais. Eu vou repetir, gente, 18 centros. Você já foi na ACD alguma vez? Eu nunca fui, só vi pela televisão. A clínica dele, gente, não é menor do que essa igreja. Eles construíram 18, só com a ajuda que o SBT deu. Então, gente, não estou dizendo para você que agora Silvio Santos está lá no seio de Abraão. Não sei, não me cabe julgar, não me cabe dizer, mas uma coisa é certa. Ele cumpria um propósito. Ele pensava no próximo. Fora as pessoas que ele ajudou, artistas, apresentadores. Pense no outro. Pense no teu próximo. Divida. Não tendemos a ser fechados em nós mesmos. Devemos ser abertos para o próximo. Se alguém precisar e querer, nós devemos andar com ele até onde é necessário. Quem está disposto a isso? Eu não vou nem pedir para levantar a mão, porque eu não quero te constranger. Porque você ainda está sendo tratado, eu estou sendo tratado pelo Espírito Santo. Você pensa que eu sou santo? Também não sou. Também não sou aquela pessoa correta. Mas, queridos, ande com aquela pessoa que necessita. Se é um novo convertido, gente, o cara está mais perdido do que cachorro que caiu da mudança. O que a gente precisa fazer? Espera aí, eu vou te ajudar. Vamos lá.
Ah, eu estou com dúvida nisso. Não, isso aqui é assim. Ah, eu estou com dúvida naquilo. Isso aqui é assim. Ah, eu estou com dúvida no aquilo outro. Aquilo assim. Ah, eu acho que eu pequei. Por quê? Ah, porque essa semana eu vi televisão. A gente precisa estar ajudando. Nenhuma criança começa a andar sozinha. Geralmente a gente segura pelos bracinhos, não é? Não estou lembrando do meu neto não, tá, gente? A gente segura pelos bracinhos, né? E a criança começa a andar. Quando a criança vai cair, a gente corre e pega. Assim é também com o novo convertido, com pessoas que precisam, com o nosso próximo. Quando nós mudamos de maneira de pensar, logo a nossa maneira de agir também mudará. E isso exigirá de nós renúncia ao que queremos, a fim de um bem maior. E o bem maior é o outro. Jesus diz que mais feliz, mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que... Então, se eu dou para o outro, se eu concedo ao outro, se eu ajudo o outro, eu sou mais feliz do que o outro que recebeu. O reino de Deus é assim, queridos. O amor de Deus nos impulsiona a viver para o outro. É por isso que nós devemos estar cheios do amor. Ah, pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Se você é cheio do Espírito Santo, você é cheio do amor de Deus. Para quê, pastor? Para poder viver nesse amor? Não, para compartilhar esse amor com o teu próximo. Para dizer ao teu próximo, eu te amo. Para dizer ao teu próximo, eu quero te ajudar. Eu não vou andar só 1 milha, eu vou andar 2. Você está me pedindo uma capa? Beleza, vou te dar a túnica também. Vamos lá, eu estou contigo. Não, isso aí é coisa do pastor, é o pastor que tem que fazer, é a igreja que tem que fazer. Não terceirize não, queridos. É você mesmo. Somos servos uns dos outros. Mateus capítulo 5, versículo 42 diz o seguinte: dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe empreste. É para ser otário, pastor? Todo mundo que me pedir tem que... Claro que não. Deus te deu uma inteligência, Deus te deu visão, Deus te deu orientação. Para quê? Para que a gente possa discernir quem realmente precisa daqueles que são espertalhões. Aqui na igreja, cada dia, 20, 30 pessoas aí numa semana, sei lá, num mês, toda hora tem alguém pedindo alguma coisa. Mateus 22, 37, respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Marcos capítulo 12, versículo 33, e que amar, Jesus estava aqui conversando com alguém, e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Imagine, o povo, para ter os seus pecados encobertos, eles ofereciam holocaustos, eles sacrificavam animais, eles ofereciam aquele sangue derramado a Cristo, a Deus. Mas veja bem o que Jesus diz: olha, se você fizer pelo teu próximo, se você amar o teu próximo, se você estiver realmente disponível para o teu próximo, isso é muito maior do que qualquer sacrifício. É isso que Jesus está dizendo, a Bíblia é clara, é simples. E concluindo, queridos, você entendeu que o maior propósito da igreja é servir o outro, o nosso próximo. Pastor, servir é um negócio esquisito. Eu gosto de ir numa churrascaria, eu gosto que toda hora alguém venha me servir. Vem, picanha, aleluia. Quem está com fome aí? Vou instigar mais ainda, hein? Vamos lá, linguicinha suína, aleluia. Pastor, eu sou vegano, eu sou vegetariano, para de pecar, pastor, está me tentando. Vamos lá, asinha de frango, feijoada, alguém gritou aqui feijoada. Eu lembrei agora, feijoada, tanto tempo que eu não como uma feijoada, entendeu? Quiser fazer uma feijoada na sua casa, pastor, vamos lá comer uma feijoada, tá? Valeu. Você está servindo o próximo, hein? Não é assim não, gente. Se queremos ser abençoados, devemos abençoar o nosso próximo. Esse é o princípio da semeadura. A Bíblia toda fala do princípio da semeadura e parece que a gente não consegue enxergar. Se eu semeio pouco, eu vou colher muito. Não, pastor, vai colher pouco. Mas se eu semeio muito, semeio na vida de um, semeio na vida de outro, semeio na vida de outra pessoa, de outra pessoa, de outra pessoa, e essas pessoas serão abençoadas através daquilo que Deus me deu, eu serei abençoado. Então diga: eu serei abençoado. Eu vou semear mais na vida do... Caramba! Eu vou semear mais na vida do meu próximo. Eu vou fazer mais pelas pessoas que estão necessitando ao meu lado.
É isso, queridos. Isso é ser igreja. Isso é estar na igreja. Isso é andar com Jesus. E eu quero te convidar, vivamos o evangelho que realmente transforma, que é capaz de mudar a vida do outro. Sabe, eu posso pregar todos os dias, eu posso sair com a Bíblia debaixo do braço, eu posso andar com camiseta, Jesus, aquela cruz, né? Ou a cara de um leão. Eu posso fazer tudo isso, mas se eu não agir, ninguém vai ver Cristo em mim. Ninguém vai ver Cristo em mim. As pessoas estão cansadas de discursos, elas precisam de ação, elas precisam que a gente se movimente, que a gente com coragem, determinação, com intrepidez, possa estar servindo, abençoando, levando a palavra, levando o alimento, levando a vestimenta a todos aqueles que precisam. E ninguém melhor que um filho de Deus para ser instrumento na vida das pessoas. Aleluia. Vamos ficar de pé? Vamos falar com Deus. Aleluia. A honra e a glória dele. A honra e a glória sempre é dele. Pai querido e amado, nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, e a Tua palavra nos confronta, Senhor. Eu realmente, Senhor, não estou preocupado com uma palavra que vai tirar muitos améns, muitos aleluias, muitos glória a Deus. Eu estou realmente, Senhor, comprometido em pregar aquilo que o Senhor coloca no meu coração. E, ó Deus, nessa noite eu creio que o Senhor, ó Deus, está abrindo os olhos daqueles que não conseguiam enxergar essas verdades. Que eu mesmo, Senhor, possa estar servindo mais, que eu mesmo possa estar ajudando mais, que eu mesmo, Senhor, possa ser instrumento Teu na vida dos meus irmãos, que eu possa, Senhor, a cada dia me doar mais e mais, servir ao meu próximo, amar a Deus de maneira tremenda, de maneira, ó Deus, abundante. Que eu seja, Senhor, uma pessoa que se compadece, que não apenas tem pena, que não apenas tem empatia, mas que realmente se compadece, se importa, fica completamente emocionado com a situação da outra pessoa, e através dessa emoção eu possa agir, Pai. Senhor, que a Tua igreja possa estar crescendo, e que essa palavra, Senhor, possa arder nos nossos corações, de maneira que assim como Jesus andou por esse mundo fazendo bem a todos, também nós, igreja do Senhor, possamos andar por esse mundo em nome de Jesus, fazendo bem a todos. Obrigado, Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.